Aí agora a gente vai botar a mão na massa e criar essa capa, recriar esse layout. Ele é bem simplesinho, tá? Mas a gente vai fazer com calma para chegar o mais próximo possível. A gente poderia pegar essa imagem e jogar por Illustrator e fazer por cima, mas daí perde um pouco do objetivo, que é aplicar essas ferramentas do zero. Então a gente vai fazer olhando mesmo, fazer bem no olho para começar. Então a gente tem lá a nossa página 4, ela está em branco. E a primeira coisa a gente tem que analisar esse layout para ver como que ele é feito. Tá? Então a gente tem um alinhamento visual bem claro aqui, então uma linha muito bem definida, vertical. Ela está mais ou menos, está um pouco antes da metade, então a metade da página seria mais ou menos aqui, ela está um pouquinho antes da metade da página. A gente tem então esse elemento, que ele está com bastante peso visual para a esquerda, a gente pode começar a fazer essa página por esse elemento. Então a gente pode começar desenhando ele. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir essa linha, está um pouco antes da metade, definir essa linha aqui, que ela está a mais ou menos um terço da altura, e aí a gente tem essa linha lateral que é um pouquinho para o lado, que dá para ir bem no olho mesmo, porque ela não tem uma importância tão grande assim no geral do layout. Tá, então primeira coisa, vamos colocar a guia. Então a centro do objeto da página vai estar mais ou menos aqui, a gente joga um pouquinho antes do centro. Tá, então mais ou menos aqui, a nossa guia vertical. E aí a guia horizontal vai estar mais ou menos um terço, vai ser mais ou menos por aqui. Daí a gente tem uma outra guia aqui por dentro, que dá para você ver no olho. E é isso aí. A gente pode ver que a espessura disso aqui é mais ou menos metade da distância que sobrou lá. Então se a gente pegar essa distância e cortar no meio, a espessura que sobra da metade é mais ou menos a espessura do traço. Então a gente pode usar isso como referência. Vamos lá pegar a ferramenta retângulo. Eu já vou selecionar a cor preta. Então aqui em cores, tá? Pode ser que a cor de vocês esteja dessa maneira. A gente pode mudar para mostrar opções e dá para mudar para... Deixa eu selecionar uma cor antes. Mudar para HSB para ficar mais fácil de trabalhar. Então vamos já selecionar o preto. Então primeiro a gente faz um retângulo e a gente redimensiona esse retângulo para metade dele. Dá para usar a guia inteligente para dizer onde é o centro. E aqui a gente tem a faixa superior. A gente pode duplicar esse retângulo, rodar ele 90 graus. E usando as guias como referência, a gente cria essa primeira parte. Tá? Então a gente tem o começo do nosso layout. Talvez ele esteja um pouco pesado demais, mas não tem problema. O que importa é o geral dele. Aí a gente pode ir, vamos ver, para essa caixa aqui de cima, que ela também está com peso visual legal. Então vamos começar aqui de cima para baixo. Então vamos fazer os elementos mais fortes. Essa caixa ela vai até uma distância que é mais ou menos a mesma espessura dessa faixa. Então a gente pode usar isso como referência para cá. E em cima também, a mesma coisa. Então a gente tem uma margem em cima e na direita que é igual à espessura desse retângulo. Então a gente pode usar isso aqui. Então vamos selecionar os dois retângulos, duplicar eles para o lado com Alt, segurando Alt e arrastar. Rodar segurando Shift para travar até 180 graus. E aí a gente pode jogar eles lá para o canto. Como a gente ainda tem pouco elemento, a gente pode confiar nas guias inteligentes que vai ficar tudo certinho. E aí a gente usa de referência para puxar uma nova guia vertical para fazer a margem da direita e uma guia horizontal para fazer a margem de cima. Tá? Feito isso, a gente pode apagar esses dois objetos porque eles já fizeram o trabalho deles. E aí a caixa laranja ela vai mais ou menos até a metade desse espaço aqui. Tá? Na verdade, estou falando laranja, mas na verdade isso aqui é um vermelho. Tá? É laranja porque está bem antigo. Então a gente tem que fazer um vermelho que pode ir para o lado laranja, mas é um vermelho. Então vamos pegar lá o retângulo. E aqui dá para ser meio que no olho mesmo. Mais ou menos na metade desse espaço aqui. Então a gente tem esse espaço, a gente tenta acertar mais ou menos a metade dele. Tá? Só que puxando para cá. Vai ser mais ou menos isso.
E aí essa cor vai ser um vermelho, mas que é meio laranja. Então mais ou menos isso. H15 sem saturação e sem de brilho. Ok? Então a gente tem ali aquele elemento principal. Vamos ver o que mais. A gente pode ir lá para a parte de baixo agora. Então lá embaixo a gente tem mais ou menos uma distância que é igual à distância de fora aqui, que é 2 vezes o tamanho dessa faixa. Como a gente já tem definida essa margem externa, a gente não precisa vir aqui, copiar e duplicar e fazer 2 vezes. A gente pode só usar um quadrado. A gente pode pegar o retângulo. Lembrando que quando a gente está desenhando um retângulo, se a gente segurar Shift, a gente faz um quadrado. Tá? Ele está com essa linha rosa no meio porque ele está fazendo um quadrado. E o que é um quadrado? O quadrado ele vai ter a largura exatamente igual à altura. Então, se a minha margem inferior tem que ser igual à margem lateral, eu posso só fazer um quadrado do tamanho da margem lateral e usar isso como referência para cá, porque eu sei que a largura vai ser igual à altura. Então, eu posso puxar uma guia inferior, uma guia horizontal. Isso aqui eu já posso apagar. E agora eu sei que eu estou com a distância bem certinho aqui embaixo. Ok? Bueno. Então vamos tentar agora fazer essa faixa aqui do meio. Essa faixa ela é mais fina do que a preta. Aqui já está mais difícil de chutar a espessura. Deve ser uns 2/3 mais ou menos, mas essa aqui a gente vai bem no olho. E já está bem mais difícil também de dizer qual que é a altura. Ela parece que está mais ou menos 1/3 aqui e 2/3 para baixo. Mas isso aqui a gente vai bem no olho mesmo, qualquer coisa a gente ajusta depois. Então vamos fazer essa faixinha laranja. Então a gente pode aproveitar a faixinha preta que já existe, tá? Puxar ela, vai ser o que? Mais ou menos aqui. E diminuir um pouco. Mais ou menos isso. Não precisa ser perfeito. E vamos alinhar ela lá naquela extremidade. Porque não é assim que ela está agora, mas é o que a gente tem de referência. Depois que a gente fizer o texto aqui, a gente pode trazer ela para alinhar mais certinho no texto, ok? Então por enquanto a gente deixa por lá. Mas vamos lembrar que essa faixa tem que voltar para dentro. Para usar a mesma cor, a gente pode usar o conta-gotas. Então a gente pega aqui a ferramenta conta-gotas, o talha aí, clica lá no quadrado laranja, barra vermelho, e aplica essa cor nesse objeto. E aí falta a parte vertical, então a gente pode fazer o mesmo esquema. Duplica com Alt, roda, segurando o Shift para travar. A linha ali dá para usar a guia inteligente, tá? Alternativamente a gente pode selecionar os dois, manter esse como objeto-chave, menu de alinhamento, painel de alinhamento, e alinhar a lateral e superior. Tá? Então a gente também funciona. E aqui a gente deixa menorzinho, que também vamos bem no olho. Difícil acertar 100%. Diminuir um pouquinho mais. Mais ou menos isso. Ok? E de elemento visual vai ser mais isso. Essa parte do círculo aqui embaixo a gente vai deixar para fazer depois, para acertar um pouco mais fácil o tamanho dele. A gente ainda tem a setinha, mas a gente deixa para fazer depois também. Vamos para a parte do texto agora. Principalmente esse texto maior, que é o texto principal. Então a gente tem esse catalog que está escrito aqui. E ele está com um tamanho que é mais ou menos o tamanho da caixa laranja, barra vermelha. Eu diria que ele está provavelmente não alinhado à caixa, mas sim ao texto interno. Tá? Então vamos começar por esse texto, porque daí a gente consegue trabalhar melhor com o alinhamento do texto aqui embaixo. Tá? Reforçando que quando a gente for trabalhar com alinhamento de texto, é mais interessante a gente alinhar as letras do que os elementos visuais. Então aqui no caso da margem esquerda do texto, ele está tudo alinhado com o quadro mesmo, porque tem um alinhamento visual muito forte aqui. Então aqui, se puxasse o quadro para o lado para alinhar no texto, ele ia ficar meio estranho. Mas na parte direita, como não tem esse alinhamento forte, fica mais harmônico alinhar a parte do G com a parte do U do que alinhar a parte do G com o quadro. Porque a gente tende a seguir melhor a linha visual do texto do que dos elementos gráficos, ok? Então vamos fazer esse texto aqui em cima antes. Então lá está escrito Das Barros in Dessau.
pegar a ferramenta texto, tudo em maiúsculo, das Bauhaus in Dessau. A fonte exata a gente não vai ter, tá? Então dá para pegar algo que parece. A própria Arial Black eu acho que vai estar mais ou menos para esse caminho. Quem tiver com o Illustrator mais atualizado provavelmente vai ter uma fonte que parece mais. Então lá em caractere, se tiver com uma resolução maior, ele vai aparecer maior aqui em cima. Mas vamos pegar essa Acumin. E aqui eu já quero introduzir para vocês um conceito de fonte variável, que é algo que é bem recente, que vem chegando. E a gente tem algumas fontes que já vem no Illustrator, no Google Fonts também já adicionou essa opção, então tem várias fontes que dá para baixar que tem isso, que é essa Variable Concept, que é o conceito variável. Então, em vez de a gente ter, vamos ver, que nem a gente tem, por exemplo, aqui na Acumin normal, Acumin Pro condensado. A gente tem o mais fino, a gente tem o light, regular, itálico, médio, bold, black. São as variações da família de fontes. Em uma variável, em vez de ter isso, a gente tem só a fonte em si, que ela é a variável. E tem esse botãozinho aqui, com os dois T's, que deixam a gente variar de maneira muito mais fluida as características dessa letra. Então, se a gente clicar nesse Tzinho, a gente consegue mexer no peso dela, que é se é mais grossa ou mais fina a letra, na largura, que é o espaço horizontal que ela ocupa, e nesse caso a gente também tem a inclinação, que é mais oblíquo ou menos oblíquo, né, que a gente chama de itálico. E cada fonte vai ter variações diferentes aqui. Então essa tem essas três opções. E para deixar mais parecido, a gente vai jogar uma largura mais alta. Então vai estar ali mais ou menos, eu acho que 104, 105, até 110 mais ou menos vai ficar bem parecido. Vai jogar para 110. E o peso dá para ser uns 750, mais ou menos, 748. Que também já vai ficar mais ou menos parecido. E aí esse vai ser o texto que a gente vai ter que encaixar aqui dentro. Okay? Então, para facilitar, vamos centralizar esse texto, como ele vai ficar central no objeto. Então a gente centraliza, que agora que ele está centralizado, se a gente mexer com o tamanho, coisa do tipo, vai ser sempre relacionado ao meio do texto. A gente vai ver isso mais para frente, como alguns detalhes melhores de como trabalha com texto. E a gente tem que alinhar ele com esse quadro, a gente tem que centralizar ele no quadro. Então vamos selecionar o quadro, deixar o quadro como objeto chave e lá no painel alinhar, centralizar horizontal e centralizar vertical, que ele vai ficar no centro desse quadro. Okay? A gente tem um detalhe que aqui as letras estão um pouco mais distanciadas do que o normal, então a gente pode fazer isso aqui também. A gente seleciona o texto, a gente pode ir lá em caractere, lá em cima, ou então a gente vai em janela, tipo e caractere, para abrir o painelzinho de caractere. Esse painel a gente pode fazer a mesma coisa e encaixar ele aqui embaixo, para ele não ficar estorvando. Aqui no painel de caractere a gente tem essa opção, onde tem o V e o A, que é o tracking, e ele vai ser a distância entre as letras, basicamente. Então se a gente segurar Shift e clicar para cima, a gente pode ir aumentando de 10 em 10, e ali mais ou menos 60 é mais ou menos onde ele se encaixa. E aí a gente tem que diminuir um pouco, então estou segurando Shift e Alt, tá? Se não segurar Shift, você pode distorcer a fonte, então sempre segure Shift para transformar a fonte. E o Alt para fazer ele transformar para o centro, que aí ele vai transformar os dois lados juntos. Então segurando Shift e Alt. E dá um distanciamento ali na lateral, mais ou menos, que fique mais próximo do que tem lá. E aí a gente tem essa parte de cima. Como a gente quer que o nosso texto de baixo fique alinhado ao final aqui do U, a gente pode puxar uma guia e deixar ela alinhada ali do lado no final da letra U, que a gente já sabe que tem que vir até aqui. Para a parte do texto principal, então a gente tem que escrever catalog com K. A gente pode usar as mesmas configurações que a gente usou para esse texto aqui de cima. Então a gente pode só duplicar ele, segurando Alt, mas a diferença é que agora ele tem que estar alinhado à esquerda, porque ele vai vir sempre daqui para lá. Então a gente alinha o parágrafo à esquerda e vamos escrever o catalog. O tamanho a gente sabe que tem que estar alinhado aqui do lado e vir até essa guia. Então a gente pode aumentar segurando Shift
que ele deu um espacinho a mais, então dá para fazer uma correção ótica. E a gente tem o catalog. Tá? Não vamos se preocupar muito com o posicionamento agora, vamos focar mais no tamanho. Duplicando para baixo, a gente tem o der, e esse der está indo mais ou menos até ali, essa pontinha aqui do A. Então der, e redimensionando segurando Shift, até mais ou menos o mesmo tamanho. Também fazendo uma correção ótica para ficar alinhado na guia. E a gente tem o muster. E aqui tem um detalhe, o muster está com um distanciamento um pouco maior entre as letras do que nos outros. Então vamos primeiro escrever o muster. E aqui a gente tem que acertar o espaçamento antes de tentar acertar a distância, o tamanho dele. Tá? Então ele está aqui, espaçamento considerável, tem que ser bem no olho mesmo. Então vamos lá no tracking e vamos jogar para cima. Eu acho que aqui uns 240 tá mais perto do correto. E aí a gente foca no tamanho. Então o tamanho do muster está vindo mais ou menos entre o O e o G do catalog. Então a gente redimensiona ele para ficar mais ou menos ali entre o O e o G. Que daí ele fica mais dentro do proposto. Beleza? Então a gente tem esse texto principal. E agora o que falta é fazer o espaçamento, fazer o posicionamento. Então a gente pode ver que o espaçamento entre eles, entre essa faixa e o K, entre o K e o D e o M, e o M e a faixa de baixo, é mais ou menos o mesmo. Ele não está exatamente o mesmo, mas a gente vai, para ficar mais prático, a gente vai fazer o espaçamento idêntico, que fica bem mais fácil para a gente. Então para isso, relembrando, a gente vai selecionar todos esses objetos. Então não vamos pegar a parte vertical, tá? Cuidado para não pegar o vertical. Pegar a faixa horizontal, muster, der, catalog e a faixa horizontal preta. E a gente vai usar a distribuição. Então lá no painel alinhar, a gente tem o distribuir espaçamento. Lembre de checar se está em alinhar a seleção. E distribuir o espaçamento vertical. Clicando ali, ele vai ficar certinho. Beleza? Um pequeno detalhe é que como o nosso texto ele ainda está como texto para valer, ele não foi convertido em objeto, ele considera um tamanho total na hora de fazer esse cálculo. Então, ele não vai ficar bem certinho esse espaçamento. Para conseguir um espaçamento exato, a gente vai ter que converter esse texto em um objeto. Mas depois que a gente faz isso, a gente não consegue mais editar o texto. Então, para garantir, vamos selecionar o texto e vamos duplicar ele para fora da nossa prancheta. Então, vamos segurar Alt e arrastar para fora, para ficar com o backup. E aí agora a gente pode converter esse texto. Então a gente seleciona as 3 palavras, clica com o botão direito e vai em criar contornos, o atalho é Shift Ctrl O. E agora o nosso texto ele é objeto. Então se eu tentar editar com 2 cliques, o que eu vou fazer na verdade é entrar no modo de isolamento. Porque eu não consigo mais editar esse texto, porque eu transformei ele num objeto vetorial. Então ele não é mais texto, ele é um objeto a partir de agora. E agora eu posso fazer de novo essa distribuição, que ela vai ficar agora sim bem mais correta, porque ela está usando as extremidades dos objetos e não a extremidade da fonte, que é maior do que o desenho dela de fato. Ok? Bom, então a gente tem a parte principal, a gente tem lá em cima o quadro vermelho. Vamos ver o que falta. Tem alguns textinhos aqui em cima, tem uma seta também, uma seta preta que a gente tem que fazer. E essa parte inferior. Então vamos focar primeiro na parte de cima, que vai ser um pouco mais fácil. E mais rápido. O mais difícil vai ser copiar esse texto em alemão, mas a gente dá um jeito. Então primeiro a setinha. Então vamos fazer essa setinha que está apontando centralizado aqui com o nosso texto. Tá, isso aqui vamos fazer bem no olho mesmo. Então a gente vai fazer primeiro um retângulo. Como o texto está centralizado com o quadro, a gente pode começar esse retângulo também centralizado no quadro. Então ele está aqui puxando uma linha guia auxiliar, para me dizer que, de guia inteligente, né, para me dizer que está centralizado.
Se eu clicar, começar a desenhar e segurar Alt, eu vou clicar com base no centro. Então, como eu comecei do centro do quadro vermelho, eu sei que o meu desenho vai ficar centralizado. Então eu posso fazer aqui mais ou menos da altura do texto, a parte do cabo da minha seta, e a seta em si ela vai ser um triângulo. Então o triângulo eu vou lá na ferramenta polígono, começo a desenhar, segurando o mouse ainda, aperto a setinha para baixo no teclado até ter um triângulo. Eu posso segurar Shift para travar ele reto. Rodo ele segurando o Shift também 90 graus para o lado. E aí é só alinhar ele à base. Okay? Lembrando que eu posso, para garantir, selecionar os dois, travar isso como objeto-chave e alinhar centralizado. A seta lá é um pouquinho mais achatada. Eu acho que aqui dá para aumentar um pouquinho, então vou aumentar segurando Alt para aumentar para os dois lados. E trazer esse um pouquinho mais para perto. Que é como na verdade ele está um pouquinho mais longe ali, não um pouco mais perto. Então dá para distanciar um pouco. Isso aí. E daí a gente tem o texto. Então aqui ele está um pouco desalinhado, isso aqui é provavelmente um erro de registro, porque as cores não estavam muito bem alinhadas na hora que imprimiu, né? Lembrando que isso aqui é uma peça antiga. A gente vai fazer alinhado, que provavelmente era a intenção original do design. Então a gente tem Dessal, vírgula, Mauerstrasse 36. Vamos usar essa mesma fonte, com essas mesmas configurações. A diferença é que agora tem que desligar o Caps Lock. Então Dessal, vírgula, Mauerstrasse 36. Mas aqui tem um detalhe, né? Tem esse caractere alemão aqui, que é tipo um Bzinho. Na verdade ele é um S duplo. Ele tem um nome que eu não lembro qual que é. E a gente consegue pegar ele. A gente não tem como copiar, porque é uma imagem, mas a gente consegue achar ele no Illustrator. Essa vírgula aqui não existe. Para isso a gente vai lá no menu tipo e tem aqui a opção glifos. E quando a gente clica ali, ele vai abrir toda a biblioteca de letras que tem nessa fonte. Então a gente pode procurar onde que está essa letra, que no caso ela está, cadê? Aqui. Okay? Então eu posso selecionar esse S, que é o que eu vou colocar no lugar, e dar dois cliques aqui na letra, e ela vai substituir e vai entrar no lugar. Tá? Depois disso eu posso fechar, se não é uma janela muito usada, então eu não preciso deixar ela sempre aberta. Esse texto ele vai estar alinhado à esquerda também. Aliás, esse texto especificamente, ele vai estar alinhado à setinha. Então a gente tem que deixar alinhado à direita. Opa! Então vamos alinhar ele à direita. E vamos selecionar a ponta da seta, ativar como objeto-chave e alinhar tudo à direita. Então aqui a gente tem o nosso texto. Para diminuir ele, a gente pode também usar o tamanho de fonte. Então dá para só diminuir o tamanho da fonte. Ele tem um tamanho mais ou menos igual ao da seta sobrando para lá. Então aqui acho que um 8 mais ou menos está correto. Okay? E a altura também dá para ir bem no olho. Parece certo assim. Vamos duplicar isso. Alinhar a caixa, que o próximo texto ele vai estar alinhado à caixa. E é Fernhof 2696. Só que esse texto ele tem que estar alinhado à esquerda. Então a gente alinha ele à esquerda. Vamos voltar lá onde tinha que estar. Fernhof 2696. E esse texto ele tem que ser no vermelho. Então vamos pegar o conta-gotas, clicar no vermelho para aplicar a cor correta. Do outro lado a gente tem, meu Deus do céu, Discontogelschaft. Essa vai ser difícil. Então vamos alinhar à direita, levar lá pro quadro, ele está alinhado na direita do 4. Então vamos por partes aqui. Desconto, Gesell, Shaft, Filiale, é isso mesmo?
filiale de sal. Opa. Filiale de sal. A gente pode ver se o tamanho da letra está ok, vendo até onde ela está indo. Aqui ela está indo até mais ou menos o A, o segundo A do Bauhaus. No nosso caso também está um pouquinho menor, mas isso é extremamente detalhado, então não precisa ser tanto assim. Ok, então a gente tem a parte superior dessa capa que a gente está fazendo já pronta. O centro também está pronto. Falta só a parte de baixo. A gente tem o círculozinho ali e essa assinatura. Então vamos começar pelo círculo. O círculo está lá embaixo. Qual que é a espessura dele? Vai ser mais ou menos aqui até o S, até o meio do S mais ou menos. Então a gente pode usar isso como referência. Vamos pegar a ferramenta elipse. Começando aqui da guia, a gente faz um círculo até mais ou menos o meio do S. Que vem até mais ou menos aqui. E leva esse círculo lá para baixo. A gente vai ter um círculo menor dentro. Então aqui também vamos no olho. Então eu posso copiar com Ctrl Z, colar na frente com Ctrl F. Esse círculo ele vai ser branco. Então vamos mudar para branco. E diminuir segurando Shift e Alt para diminuir para o centro. Mais ou menos isso. Ok? Acho que dá para ser um pouquinho maior até. E aqui dentro a gente tem outro texto. A gente tem Bauhaus GmbH. Então vamos pegar a mesma fonte lá em cima. Só que aqui ela vai ficar centralizada. Então vamos centralizar o parágrafo. Trazer ele para frente. Então botão direito. Organizar, trazer para frente. E ele está pegando quase todo o tamanho do círculo aqui na meiuca. Então vamos escrever o Bauhaus. Centralizar ele vertical aqui no círculo. Tá? Então em alinhar, fazer esse pelo centro horizontal. E redimensionar segurando Shift e Alt, não esqueçam do Shift. Para pegar quase tudo que tem aqui dentro. E a gente duplica mais uma vez para baixo. E aqui tem GmbH. E aqui parece que tem um espaço mesmo entre eles, então a gente pode usar o caractere do espaço para fazer isso. G, espaço M, espaço B, espaço H. Redimensionar. Vou chegar um pouquinho mais para cima, selecionando os dois. Mais ou menos por aí. O H está um pouco menor do que o B, do que o H. O H está um pouco menor do que o S, desculpe. O G parece que está bem alinhado no B, então a gente pode usar isso como referência também. Então o G fica bem alinhado no B. O H um pouco menor do que o S. Eles ficam bem próximos. A gente pode centralizar mais ou menos aqui no círculo. Então está feita a assinatura ali embaixo. A única coisa que falta agora é essa partezinha aqui, que eu não faço a menor ideia do que significa. Mas ela está do mesmo tamanho do círculo, então está bem fácil. Essa linha, ela parece que é mais ou menos a metade do espaço que tem, que é a espessura que tem o entorno do círculo. Então a gente pode usar isso como referência também. Então vamos pegar a ferramenta retângulo, começar, vamos ver se ele pega, começar por aqui, que está alinhado ao topo daquele círculo, e fazer até o topo do círculo branco. E aí a gente pode redimensionar para ficar com a metade até aqui o centro. E aí jogar para fora para alinhar na borda do círculo vermelho. Por fim, a gente tem duas escritas. Uma é Vertrib, tudo em maiúsculo. A gente pode deixar centralizado. Ela está com um espaçamento um pouco maior. Está um pouco maior que a da Bauhaus também, então dá para aumentar um pouquinho.
e aí ajustar com base no espaçamento, no tracking, para ocupar o espaço inteiro. Vou jogar um pouquinho mais para cima. E aqui embaixo tem Dirt Deer. Está com um espaçamento bem grande, mas o tamanho da letra deve ser a mesma. Então dá para aproveitar esse aqui mesmo, tirar o Caps Lock, Dirt Deer, e aumentar um pouco mais o espaçamento, até uns 250. E tá feito. E é isso aí. Ok? Para a gente conseguir visualizar sem as guias, a gente pode ocultar as guias com Ctrl C cedilha, que é o caso que está no meu computador. Lembrando que a gente sempre pode ir lá em exibir guias e mostrar ou ocultar. E é isso aí. Como a gente já terminou, a gente pode apagar isso aqui, que estava de backup, então a gente não precisou reutilizar. E só para confirmar quão certo ficou, a gente pode puxar esse arquivo aqui para dentro. Então eu tenho aqui a pasta, onde está esse arquivo, eu posso só arrastar ele para cá. Redimensionar para ficar mais ou menos certo, da mesma altura. Olha só, ele não está exatamente na mesma distância, mas ficou parecido o suficiente, né? A gente pode jogar aqui para cima só para ver, enviar ele para trás e ficou bem próximo, tá? Então, esse tipo de olhar, de conseguir enxergar o que está sendo alinhado com o que, qual que é a distância. Então, eu chutei que tinha uma distância mais ou menos ali do lado, que ficou bem certinho, que a distância daqui era 2 vezes a distância de fora, realmente era. Essa aqui era a mesma de cima, que realmente era. Aqui embaixo eu errei um pouco, então eu joguei um pouquinho para cima, mas é que tinha menos referência visual lá embaixo, tá? Mas ainda assim ficou próximo. Mas esse visual, esse olhar de conseguir enxergar a relação entre os elementos, em vez de enxergar o layout como um todo, isso é extremamente importante. Esse tipo de análise de quebrar os pedacinhos e enxergar qual que é a relação entre essa faixa e essa faixa, qual que é a relação entre esse espaço em branco e esse espaço em branco. Isso é algo que é muito bom que seja exercitado. Porque quando você começa a prestar atenção nesses detalhezinhos pequenos, é que você começa a usar isso a seu favor na hora de criar de fato um layout. Porque se você consegue pegar um layout pronto e enxergar essas nuances, na hora de criar o seu layout, você consegue fazer ele de maneira muito mais harmônica, porque você lembra que essas nuances existem. Tá? Então, é algo que vale muito a pena tentar exercitar, tentar analisar peças diferentes, percebendo agora, ó, faltou esse detalhezinho aqui, da faixa laranja, e agora sim está certinho. Então essa atenção a detalhes vai ajudar muito na hora de criar uma peça para fazer algo harmônico, algo equilibrado, para ter de fato esse olhar mais para o estético, mas também com um embasamento técnico por trás, tá? Para saber o que vocês estão fazendo. E é nisso que a gente vai focar mais nesse bimestre, nesse período de isolamento. Ok? Então está fechado o nosso tutorial. Se você seguiu esse tutorial e quer um feedback, quer que eu dê uma olhada, pode me mandar por e-mail, pode mandar por WhatsApp, que eu dou uma olhada e vejo como que ficou e tal. Se você quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida também, é só entrar em contato que a gente conversa, ok? Então, o nosso próximo tutorial vai ser sobre a utilização de grupos, de camadas e como navegar dentro de um documento, como fazer tudo isso de forma organizada. Vai ser para semana que vem. Então, até lá. Lembrando que na quarta-feira a gente vai ter aulas ou atividades ou consulta, tá? Então a gente vai conversando sobre isso e eu vou informando vocês em cada situação. Até mais, pessoal.